Mais um jogo onde que você precisa saber da história a fundo. Você precisa entender que tem gente que é craque. Deus, ó, como Deus faz, né? Tem gente que é craque na areia, tem gente que é craque no campo, tem gente que é craque em toda a plataforma, né? E aí acaba escolhendo o que fazer, né? Tem essa opção, que coisa maravilhosa, coisa divina. E tem gente que, né, tem a oportunidade de estar perto desses craques, que é o meu caso. Então, um amigo que eu fiz nessa jornada, um artilheiro que o Brasil sabe muito bem, inclusive em números. Nosso Neném, que também foi jogador de campo, né? Atacante, e hoje vai falar mais com a gente sobre isso, porque aqui no Jogo Onde a gente quer saber onde que você jogou. Então, jogou no campo, onde, como é que foi essa jornada, essa trajetória, e eu vou ilustrar, né, sempre citando como é que você estava na areia também, para a pessoa entender e acompanhar as suas escolhas, entender o que que houve ali na sua carreira, para ela seguir e você virar um dos grandes nomes, são vários nomes, do beach soccer brasileiro. Obrigado, Neném, pela sua presença. Mais uma vez aí, agradecer a Vegeta, bom dia aí a todos que estão nos assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite, Vegeta, sempre é um prazer estar com você. Você é um amigo que ao longo da vida aí sempre me deu uma força, me ajudou nos meus eventos, e sempre é um prazer fazer parte dos seus projetos. E hoje, mais uma vez, estou aqui do seu lado aqui para a gente bater um papo que sempre foi bom todas as vezes que nós se encontramos. Pois é, você é no popular rato de praia, né? Convive com a praia, com aquele ambiente desde que nasceu. Conta um pouco dessa trajetória e conta também como é que começou a trajetória no campo. Já faz a emenda, porque eu imagino que quando você começou a jogar, você queria ser um jogador de futebol de campo. Estou errado? Não. Toda criança, né, quando gosta de futebol, a primeira coisa que a criança pensa é em jogar futebol de campo, né? Pensa em ganhar um dinheiro, pensa em fazer sua vida. Só desculpa, isso é muito bom, né? Porque criança pensa em dinheiro também, né? Quer comprar um brinquedo, né? Quer ficar maneiro, quer ter aquelas coisas maneiras que as outras crianças que são chatas não obtêm, fica jogando na cara. É verdade, bem colocado. Não, verdade, é porque ainda mais hoje as crianças parece que já tá nascendo, já andando, correndo, tudo mudou, né? Cheio de eletrônico. Então, pô, pra mim não foi diferente. Então eu também fui sempre um cara sofrido, família humilde, entendeu? Meu pai porteiro, minha mãe lavava roupa pra fora também. Às vezes a gente conta, parece até que conta as mesmas histórias, mas foi uma realidade da nossa vida. Eu sempre morei no Morro da Babilônia, Chapéu Mangueira. E ali meu pai, porteiro, sempre me levava para fazer experiência nos clubes. Eu jogava ali no Forte Duque de Caxias, que tem um campo muito bom ali, tinha um campo muito bom. Tinha uma escolinha do Coronel Belis, que hoje já não se encontra mais em vida, mas eu sempre joguei campo, sempre tive contato com a chuteira. E a praia sempre foi um divertimento. E nunca teve esse futebol de areia aí que foi conhecido para o mundo todo. E aí, no decorrer, aí bateu a oportunidade de eu fazer a minha base ali no Fluminense ali, e ali eu comecei a jogar e disputei algumas taças São Paulo. Depois eu fui jogar profissionalmente no Marcílio Dias, Figueirense. Depois joguei no time do Zico, depois joguei no Lille. Aí as coisas aconteceram, né? Tive uma situação legal, entendeu? E alguns times de nome, aposto que a maioria da audiência, até porque a ideia aqui é falar do que você geralmente não fala. Então você sempre fala muito do beach soccer, né? Então aqui a gente vai descobrir mais desse lado. Então inscreva-se aí na Vegeta TV, jogo onde tem a força, a moral do It's a Goal. E obrigado, Edu, aí pela parceria com a gente, para a gente trazer esse conteúdo diferenciado de qualidade. Eu queria saber dessa coisa de você falar do campo e da areia. Você falou de referências também, e você falou de oportunidades. Então, o primeiro clube que você teve na base foi o Fluminense mesmo? Você já começou grande já?
Já fui no Fluminense. Aonde que eu fui federado foi no Fluminense, através até do que eu fui fazer uma experiência lá em Xerém, o Altair me viu e tal. Eu joguei um jogo treino contra o Juvenil, fui bem, e aí eu fiquei 2 dias lá e ele me mandou para Laranjeiras. Aí eu fui federado e comecei a treinar junto com o Juvenil, e depois aí fui pro Júnior, porque eu já tava quase, não, fiquei um ano no Juvenil, 1 ano, e depois fui pro Júnior. Naquela época era Juvenil, Júnior. Sim. E aí eu fiquei 2 anos no Fluminense. Foi um aprendizado bom, foi legal. Não foi por falta de oportunidade, não foi por falta de adaptação, porque eu já tinha uma adaptação e eu era respeitado lá, até porque lá eu saí por indisciplina mesmo, não foi por falta de futebol. Isso é um capítulo Entendeu? que a gente tem que tratar também. Que ano que a gente tá falando aí? Você chegou no Fluminense? Foi 90 para 91. Beleza. Fluminense, na época, bem, né? O Fluminense saía de bons resultados dos anos 80. O Fluminense não tinha ainda passado pela situação dos rebaixamentos ainda dos anos 90. Começava a década. E quem é que tava na base lá contigo na época? Você lembra de alguns nomes? Na base era o Elisson. Goleiro. O Elisson, goleiro. O Mano, que jogou na lateral direita também. Uhum. O Márcio Baby, Pirulito. Lembro, zagueiro. Entendeu? Até, meu amigo, irmão, que Deus tem em bom lugar, que faleceu. E teve o Wallace também, que trabalhou até com o Zico no CFZ também. Depois, acho que jogou também no CFZ, o Wallace. Meio campo? Meio campista, lembra? Depois ele jogou na lateral esquerda também, no Juventude. Bom jogador. Bom jogador. Aí teve outros também, teve vários. E peguei essa Paulo Alexandre, que o Paulo Alexandre ponta direita também, que hoje ele é um grande fisioterapeuta também, o Paulinho, lá do Casa de Espanha também. No profissional tava Ézio, provavelmente. Ézio tava em cima, Lira tava em cima, Chiquinho também, aquela galera tava... Pô, eu peguei Marquinhos... Marquinho? Marquinhos Taberá, né? Não, Taberá, eu sei que Taberá. Eu sei quem é. Era folclórico. Tava em cima, tudo em cima. Peguei Sérgio Manuel, Carlinhos Taberá, Isso. Sérgio Manuel. Sérgio Manuel, bem lembrado, hein? Jogou onde, Sérgio Manuel? Você parceiro aí de Instagram. Ainda tá morando fora? Acho que tá morando fora. Sérgio Manuel, sangue bom. Vamos ver se a gente faz irmãozão, online. gente dá boa. pra fazer jogo hoje contigo, hein? A passagem do Figueirense, que eu acho incrível. Dá pra gente fazer uma gravação, mas jogou no Fluminense. E jogou no Fogão, né? Ele é Fogão. Não só ele que é Fogão. Francisco Barbosa é Fogão. Um beijo, pai, pra você. Tem mais gente Fogão aí que a gente vai descobrir durante essa Então foi isso, essa galera aí, aprendi muito. Lira, lembro do Lira. Lira, eu jogava, o Edinho me botava no profissional, e aí pra fazer um jogo, botava um a mais, só pra treino de marcação lá, né? Os caras me davam porrada pra caramba, e tipo assim, mas era... bicho pegava, entendeu? E os caras falavam que era filho do Edinho. Tem uma escola do futebol brasileiro que tem que ser muito respeitada, que é a escola dos caras que batiam bem na bola e batiam bem nos outros. Lira, o Arce, essa galera dos 90, o Baiano lateral que vai vir aqui amanhã, que dava o tapa de qualidade, mas também se tinha que pegar, pegava também com uma qualidade legal também, né? Pegava mesmo. O Lira, então, o Lira, cara, o Lira é sangue bom, irmãozão que eu tenho, gente finíssima, da melhor qualidade. Lira, na época, tinha um Tempra verde, eu falo pra ele até hoje, tu era marra pra caramba, Lira. A gente encostava no teu carro, tu mandava sair. Ele fala, tu lembra desse carro? Eu falei, lembro, a gente chegava ali pra pegar o ônibus pra ir pra Xerém, mano. E aí a galera do profissional já tava saindo ali pra treinar. Mas época boa, eu aprendi muito com o Fluminense, só peguei treinador assim que hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu aprendi muito, o pouco tempo que eu fiquei ali, aprendi muito. Você citou Altair como o cara que te indicou, olha que moral. Moral. Uma época boa, né, que o futebol brasileiro tinha esses olheiros de nome, ídolos e tal. E depois Edinho, que você citou aqui há pouco, E na verdade, quando eu fui depois, eu peguei pouco. Depois o professor, acho que ele foi pra cima pra ser auxiliar do Edinho, que foi o Rubem Gallas. Caraca. Também. E aí, aí teve outros treinadores, mas aí eu peguei um treinador que ele escreve livro hoje, ele vai ser candidato a vereador, que é o Zé Roberto. Sim. De Três Rios. Sim. Professor,
tem maior carinho por mim, eu também tenho maior carinho, maior respeito por ele. Às vezes eu ficava no banco no Fluminense por indisciplina minha de chegar atrasado e tal, coisa que não era legal. Eu tava começando a namorar e às vezes eu tava bem nos coletivos, aí nem na lista eu ia de um treinador que foi meu treinador, nem ia na lista, e o massagista também, o massagista que era o Jerônimo, e o roupeiro, o Carlos, na época era Carlinho Sassá. Aí, Carlinho, pô, o cara tem que vir treinar, Carlinho, pô, tu tá bem, que tal, que não sei o quê, pô, o cara vai te colocar e tal. E então, peraí, você era conhecido como Carlinhos, né? Carlinho Sassá, Sassarico. Ah, de Sassarico. Neném Sassarico, né? Então era Carlinhos Sassarico. Carlinhos Sassarico. No Neném era no Leme. E aí... Pô, eu comecei a namorar e tal, e a minha namorada... Namorar mesmo ou começou... Porque os antigos, né, você já tá chegando nessa fase, já belos capilares brancos. Os antigos falam, eu namorava muito. Quando o antigo fala isso, quer dizer que ele tava pegando todo mundo. Não. Então, você namorava sério. Tava namorando fiel mesmo, e fielzão mesmo, e tô com a minha mulher até hoje, 30 anos. E ela morava em Botafogo, cara, ali do lado da Laranjeira. Aí, pô, caraca, aí... sabe, naquela época, isso que eu falo, naquela época não era eu não só, eu acho que, se bobear, acho que uns 80% de jogadores, quando ficava fora do elenco, tô falando na época da base, se você não tivesse uma cabeça que as pessoas fazem você ter hoje, com a pessoa do lado, de repente você larga. Que antigamente, pô, tu vê, muitos se deram bem, mas quando você não é aproveitado, o cara tá te sacaneando, você larga o treino, você não faz mais as coisas como deve fazer, como hoje, de repente, você chegava assim, não, cara, se dedica, pô, que você vai conseguir. Aí não, mas se você tiver, o cara te deixar pra escanteio lá no treino, você larga, você não chuta o balde, porque antigamente o nego chutava o balde. Sim. E não vai, tô nem aí, então não vou nem treinar, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Antigamente tinha essas tipos, assim, muita garotada deixou de seguir por causa dessa... eu acho pior ainda, acho que a paciência dos mais velhos também, a paciência do meio do futebol era menor também. Irmão, não quer... Também. Não tinha contrato longo na base, não tinha nada verdade. disso. Antigamente tinha isso. Então aí, pô, eu treinando bem, eu tava bem mesmo, bem. E, pô, tanto que os caras, pô, sempre me respeitaram. E aí, eu não tava na relação, eu ficava puto. E teve uma vez que até com o Edinho ia me colocar numa relação do profissional. A sua reclamação é de não estar na relação do profissional do Júnior. Do Júnior. Ah, tá. Eu tava bem, tipo assim, eu não gosto de ficar falando muito assim, pô, tava bem, tá aí, parece até que tu tá se auto... E não era, eu tava bem, e aí eu não ia, aí o cara não gostava de mim, não sei, na época tem treinador que pegava uma coisa e não botava, mas aí até hoje, cabeça, até hoje tem. E aí pô, às vezes eu namorando, garoto novo e tal, a mulher, pô, aí eu tava ali perto, chegava atrasado, de repente faltava treino e tudo. E hoje eu não faria isso, não era legal, mas tipo assim, eu tava ali no Fluminense, tava bem, disputei da São Paulo, mas de repente não tava focado como deveria estar. Como é que tava a sua vida naquele momento na areia? Como é que tava o Neném? Então, diferença, o Carlinhos é o do campo e o Neném é o da... Não, mas naquela época, na verdade, não tinha nem o beach soccer, não tinha nem esse glamour todo, não. Na verdade... Mas você continuava jogando suas... eu jogava minha pelada, porque era novo, né? Novo, quando você é novo, você faz muita coisa. Eu não vou ser o primeiro, não vou ser o último. E na época, tinha o futebol de 11 na praia, que era um futebol, naquela época, era bom pra caramba, era lotado mesmo, só tinha nego fera mesmo. Maneiríssimo. Muito bom mesmo. As fotos são lindas, pena que não tem muita imagem de vídeo, né? Mas as fotos são lindas. E quando eu jogava no Fluminense, o jogo era no domingo, a gente se concentrava no domingo. Chegava de manhã lá ali na Laranjeira, ali que tinha ali no Corme Velho tinha uma concentração do Fluminense lá, a gente almoçava e ia pro jogo. Tanto no Maracanã como a preliminar era no Maracanã. Tanto que o Jerônimo, que hoje não sei se tá no Fluminense ainda, acho que tá, o Jerônimo, da antiga, massagista, ele falava, Sassá, pô, para de ficar jogando futebol sábado, hein, porque eu tô te vendo lá e, pô, nego vai te punir, hein, que não sei o que e tal. Pô, jogava sábado e jogava domingo, às vezes, não sempre. Aí jogava domingo na preliminar no Maraca. Mas até aqui, a história tá fechando, porque você fez uma bela família. Tinha a questão do Fluminense, mas era pela namorada. Então fez uma bela família, seguiu o show. E a questão também
você falou aí de jogar na areia, também compensou, né? Porque a areia acabou sendo o seu grande palco, né, Neném? Onde você conseguiu. Então, assim, que bom que você, com a sua jovialidade, apesar de, infelizmente, né, não ter a cabeça que tem hoje, como ninguém tem com 17, 16, 18 anos, você conseguiu tornar aquilo algo produtivo para sua vida, num todo, né? Mas aí, beleza, aí você sai do Fluminense, você que pediu para sair do Fluminense, ou você entrou numa lista de dispensa? Como é que foi essa saída? Você lembra? Não, Ou foi os dois? Não foi de dispensa, não. Na verdade, foi uma disciplina. E também quero só ressaltar aqui, ó, Diga. só para completar, Fica à o Zé vontade. Roberto, que foi treinador, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, ponta esquerda, jogou com o Zico, jogou com essa galera. Eu sei com que o Júnior. O Zico e o Júnior, eles que me mandaram um texto, que hoje ele escreve livro também, o Zé Roberto. Não sei se você acompanha o Zé Roberto. E ele, o professor, sempre foi um cara que me deu maior moral no Fluminense. Ele que me, pô, ele uma vez eu cheguei atrasado, eu e o Helenilson, foi Fluminense e Vasco, Fluminense, Vasco, Fluminense e Botafogo, uma coisa assim. Um clássico. A gente entrou no segundo tempo, a gente acabou, assim, a gente mudou o jogo. Mudou o jogo, a gente empatou o jogo. Eu e o Helenilson também era da base, bom, mudou o jogo, aí ele me chamou e falou, pô, aí os dirigentes ficam perguntando por que vocês não entraram de começo, entendeu? E a gente ia entrar, porque a gente chegou atrasado num treino, isso aí, pô. Aí ele botou a gente no banco. Normal, né? Tem que ter disciplina. Na base é pra ensinar mais do que ganhar, né? E a galera, a galera da minha base lá, pô, a galera tudo me respeita, tudo parceiro. De vez em quando eu tenho umas festinhas, eles me chamam, mas devido à correria não dá pra ir. E aí, cara, pô, e a gente entrou no jogo, mudou o jogo, eu e o Helenilson, e a gente conseguimos ajudar a empatar o jogo. Eu sassaricando ali pela ponta ali. E o Zé Roberto fez um texto no Facebook, e quem me mandou pra mim foi o Zico e o Júnior, porque eles são amigos. Sim, sim. Que ele escreveu através, falando de ponta, na época que ele queria ser, que eu era que me queria emprestado pra jogar no Trerri, que ele fez um time bom, entendeu? Tu vê aqui, ó. Tá até no Instagram, no zap do Zico. Ah, legal. Manda aí pra... Me manda... Aí não, me manda no isso aí no foi o Zé WhatsApp, Roberto falou. Que a gente aqui a gente consegue colocar depois entendeu? O material. Aí, cara, tipo assim, então o Zé Roberto foi um cara muito importante pra mim. Ele falou muito bem de mim. Os cara que me mandaram, o Zico e o Júnior. Você então era ponta direita. Ponta direita. E ele fala muito desse negócio do ponta direita. Hoje em dia se chama extremo direita. Na época, o Neném é destro, o ponta direita era destro, né? Hoje joga invertido, né? O extremo direito é canhoto. Então, na época, o ponto direito era destro mesmo, puxava pro drible, puxava pra linha de fundo, né? Mas você... Depois eu passei a jogar ali pela esquerda. Eu quero entender como é que veio também esse gosto pelo gol também, né? Que ponta direita, muitas vezes, não faz tantos gols, né? E você é de fazer gol. Mas sobre o que houve pra saída do Fluminense? Qual foi o ato? O que houve foi o ato de disciplina. Que você pode falar? Posso, lógico, sem problema nenhum. Eu fui jogar uma Taça São Paulo, não lembro agora o ano, e aí o treinador era o Shoa. O Shoa, sabe quem é o Shoa? Então, sim. O treinador, o professor Shoa. E aí, pô, nós fomos pro primeiro jogo contra o Vitória da Bahia, né? Inclusive tinha o Vampeta, tinha outros jogadores. Você participou de algum dos grupos do Fluminense que foi campeão da Copa São Paulo? O Fluminense era muitas vezes campeão. Aí é muito lá atrás, muito lá atrás. Então aí o primeiro jogo do Fluminense foi contra o Vitória da Bahia. E nesse jogo, um dia antes de eu embarcar para Taça São Paulo, pô, eu sofri uma contusão no tornozelo, cara. Pô, e eu tava bem, era titular do Shoa. Era titular. Tinha umas coisinhas assim, mas... que o Show de vez em quando não me botava, mas tipo assim, mas eu saí daqui como titular dele. E aí, o primeiro jogo contra o Vitória, pô, cara, eu fui o melhor em campo, cara. Melhor em campo, a gente perdeu de 1-0. O Vampeta tava jogando nessa época, o Vampeta. Sim. Eu tenho até uma foto com o Vampeta novinho, tá guardado nos meus arquivos lá. A base do Vitória nos anos 90 era boa do Vitória.
E aí a gente, pô, jogando bem, o time foi bem do Fluminense, perdemos de 1-0, cara. Era eu, Rogerinho, Jefferson. O Rogerinho é meu amigo, meio campo. Mas, pô, um pretinho, escurinho. Sim. Pretinho, achei que era o outro Rogerinho. Não, é base. Cadu, que tá hoje no Fluminense. O Rogerinho que jogou em Cadu, Carbone. Sim, Cadu eu lembro. Carbone. Também. O Rogerinho que jogou no Fluminense 95, que pouco não era base também, não? Não, da minha não. Sim, deve ser depois. O Rogerinho é outro, então, mas esses camaradas que eu falei, você já conhece, que é o Carbone, o Cadu que tá hoje lá. E aí, pô, fui bem nesse primeiro jogo, fui um dos melhores do time, assim, no jogo. Pô, fui bem mesmo, fui bem. Só que, tipo, a gente perdeu de 1-0, e só que nesse dia, pô, galera, eu e mais uns 5 parceiros lá, fomos pra noite, fomos liberados pra noite não, fomos liberados, não é pra noite, fomos liberados até um horário. Ele que falou, eu não falei nada, ele que falou. De um horário, de um determinado horário até um certo horário pra sair, porque acho que era no outro dia não tinha jogo, era um treino, mas tipo assim, não era uma coisa assim, e naquela época foi liberado. Só que quando foi liberado, a gente chegou atrasado, cara. A gente chegou atrasado, aí a gente pulou o muro, cara. Aí o treinador tava lá, mano. Tava lá na coisa lá. E é isso aí, só no jornal e tudo. Só no jornal na época. Aí 7 jogadores do Júnior foram reintegrados à Laranjeira. Foram devolvidos à Laranjeira por disciplina. Isso aí, pô, cara. E a gente voltou. E nisso, cara, a gente ficou afastado. E naquela situação, o Fluminense, pô, cara, ia mandar todo mundo embora. Só que mandou alguns embora, que eu me lembre, e eles não me mandaram embora, cara. Eles não me mandaram embora, porque, tipo assim, eu não sei, eles viram qualidade na época em mim. Eu tava bem. Só que, cara, na época, os caras... Eles não me liberavam porque eu podia ir para outro clube para mim poder tentar. E o que aconteceu? Um empresário que hoje, empresário nem de futebol, empresário, era meu amigo lá do Leme, que era dono de gráfica, de coisa, ele pagou o Fluminense para me liberar. Na época eu lembro que foi $5 mil para me liberar. Para mim pegar o passe, que aí eu ia seguir para o Marcílio Dias. Porque um cara já tinha visto um negócio pro Marcílio Dias pra mim. Aí ele comprou meu passe e eu fui embora, porque o Fluminense não me deu de graça, não. Nessa altura você tinha 18 anos já? 18, 19? Por aí, 18, 19 anos. Você lembra o ano? Pô, foi em 91. 91. Aí você vai pro Marcílio e como é que é a experiência lá? Pô, foi ótimo. Primeira experiência fora de casa, longe da galera do Leme. Pô, cara, eu já tive cara, o Vegeta, eu já tive... Antes mesmo do Marcílio... Foi antes mesmo do Marcílio Dias? Não, foi antes não, foi depois. Ah, tá. Foi depois. No Marcílio Dias, na verdade, eu fui emprestado... olha só, eu fui emprestado do Fluminense, que na época que eu tive esse problema, você pediu pra contar, eu vou contar, que eu não vou lembrar. Mas quando eu tive esse problema, o Arthur Bernardi pegou a gente, 3 ou 4 jogadores emprestados do Fluminense na época que a gente foi dispensado, foi devolvido. E eu tava afastado, ele pegou, e o Arthur Bernardi me conhecia, cara. Da época lá do Fluminense. Arthur Bernardi que, pô, então, pra quem não... professor Arthur Bernardi. Acabou ficando famoso porque treinou junto com o Apolinho o Flamengo. Acho que a melhor forma de colocar com o saudoso Apolinho é essa, que ele acabava treinando também o Flamengo na época. Em 95, o Apolinho, grande figura da comunicação e também foi treinador do Flamengo nessa época. Mas fala. Então aí, o professor Arthur Bernardi, ele pediu 3 jogadores e eu tava incluído nessa. Sabe pra onde? Lá pro Marília. Então, São Paulo. Antes do Marcílio Dias, você foi emprestado pro Marília. Fui emprestado pro Marília. Eu, Capi, que era o Alex, lateral esquerdo também, que chegou a jogar no profissional do Fluminense, que mora no Espírito Santo, eu, Capi, e acho que foi nós dois que foram, não lembro o outro que foi, não lembro se o outro foi e voltou. E na época que a gente chegou no Marília, tava o Carlos Alberto, aquele que jogou no Flamengo, que era padreado pelo... Padreado não, que o Tele trouxe, que era do São Paulo, um grande jogador, Carlos Alberto, meio campo, que surgiu como um fenômeno. Então, aí eu fui pro Marília, chegou lá no Marília, cara, pô, bem e tal, Júnior, e eu, pô, tinha acabado de ter um
um filho, que era o Kaique, recém-nascido, novo também, sem estrutura de nada e tal. Fui pro Marcílio, aí Marília. Marília, aí chegamos lá, eu e o Capi fomos bem, fomos contratados mesmo, já tinha um saláriozinho e tal, mas, caraca, aí aquela coisa, aí o presidente lá, eu falei que, pô, se não podia arrumar um lugarzinho pra mim ficar com a minha esposa e tal, aí acho que o professor não gostou e me mandou embora. Caraca, entendeu? Quanto tempo? Eu acho que foi isso, entendeu? E eu tava bem, cara, professor, eu tava bem. Então a gente pergunta depois pro Arthur se foi... Eu tava bem, às vezes o professor não... Cara, naquela época eu tava em ascensão, né, pô, e tal, e aquela coisa, e da minha maneira eu vi dessa forma, entendeu? Eu tava bem, tanto que o professor, se ele souber, se ele lembrar bem, na época ele fez até uma roda no meio de campo, tava eu e Carlos Alberto, e ele fez umas coisas, ele fez assim, ó, uma reunião falando de matemática antes de começar o treino. Vamos ver quem é matemática. 2 mais 2, 2 vezes não sei o que. Eu falei, caraca, eu não sou bom de matemática não, mano. Fugi da escola. E eu saindo pela culatra assim, aí ele falou, Carlinhos, não sei o que. Eu falei, pô, professor, eu não sou bom de matemática não. Aí ele falou lá comigo, aí eu falei Falei lá o número certo, dá um tempo aí pra me responder. Aí eu respondi e tal, começou o treino, eu lembro como se fosse hoje. Começou o coletivo, cara, eu meti um gol do meio de campo. Carlos Alberto há de lembrar, num coletivo eu meti do meio de campo, a bola sobrou assim, eu bati, eu falei, pô, eu entendo muito bem disso, meti assim, falei assim, mas eu falando pra mim, falei, Carlos Alberto era meu amigo, entendo muito bem disso. Jogou no Fluminense, não jogou? Não lembro, mas o Carlos Alberto meio campo jogou no Flamengo, e tipo assim, Vegeta, é uma coisa que eu falo, mas é uma coisa que aconteceu, não falo, pô, porque não vou contar mentira, porque mentira tem perna curta. Então, uma coisa que, pô, no coletivo eu meti no meio campo, o Carlos Alberto, eu não sei nem onde que se encontra o Carlos Alberto, se é um cara bacana, gente boa, não sei nem onde que ele vive mais. Eu vou tentar achar depois. Entendeu? O cara bacana, sempre tive, e o cara experiente pra caramba, aprendi também coisa com um cara também ali, gente boa pra caramba. E aí foi isso, aí eu fui pro Marília, aí voltei pro Fluminense por causa disso, por causa de uns detalhezinhos, tipo assim, deu achar que tô exigindo de morar com a minha esposa e tal, porque eu tava novinho e tal, aí deu ruim e eu voltei. E voltando, aí foi pro Marcílio depois, no caso do pai, você falou. Dias. Como é que foi lá no Marcílio Dias? Pô, ótimo, o Marcílio Dias foi ótimo, cara. Marcílio Dias eu fiz um contrato de 1 ano, lá os presidentes era o doutor Sandri, que era dono dos mercados, esqueci o nome do mercado lá em Santa Catarina. Pô, eu esqueci o nome. Mercado fortíssimo. E lá no Marcílio Dias, eu peguei uma galera experiente. Gil Baiano, meio campo, que jogou no Flamengo, no Fluminense. Aquele baixinho. Gil Baiano jogou no Fluminense, jogou no Vitória. Esse aí. Peguei ele. Gil, gente boa pra caramba. Peguei um Evandro, que era zagueiro na época de Copa do Brasil, no Criciúma, que era do zagueiro. Depois você pegar no Google, você vai ver o Evandro, o zagueirão, que foi campeão da Copa do Brasil com o Filipão? Filipão. Peguei esses caras tudo experiente. Peguei Balu, lateral direito, meu amigo até hoje. E peguei outros camaradas também experientes. Gilvan, lateral esquerdo, que jogou no Sport. O cara dava até daqui pra baixo. Eu era novinho, eu ia pra cima mesmo. E, pô, peguei uma experiência. Fiquei 1 ano lá, fui, pô, tipo assim, dentro do time. Eu era ponta direita nato mesmo, e o Bafafá é um camarada que era lá de Minas, forte pra caramba, trombador, e eu ia só na rebordosa dele. Ele protegia, eu sempre ia no fundo, cruzava, fazia gol, e fiz muito gol. Eu era vice-artilheiro e ele era artilheiro. Então foi lá que você pegou gosto pelo gol mesmo? Você acha que se aproximou mais do gol lá? Você deixou de ser ponta e virou segundo atacante, ou você continuou sendo ponta? Não, lá? Continuei sendo ponta. Eu fazia, no campo eu gostava de fazer gol, mas não tanto. Era ponta a ponta. Eu dava muito mais, Sim, mas era função, Era função, entendeu? Depois que eu comecei a pegar gosto de fazer gol, foi começando. Pô, mas no Marcílio, isso falando, acho que é um começo dessa mudança. Vice-artilheiro? No time eu fui vice-artilheiro do time. E o Bafafá era o artilheiro. Só que lá no Marcílio Dias eu peguei uma galera muito, muito assim,
cascudo, experiente. O supervisor era o Cláudio Leite, que era carioca, já está há muito tempo de Santa Catarina. Eu morei em Itajaí. Na verdade, eu não morei em Itajaí. Eu treinava no clube, no Itajaí, e morei em Balneário Camboriú. Bom lugar. Ótimo. Já fui, bom lugar. Caiu ótimo. Hoje em dia é o melhor lugar. Top, entendeu? E aí foi uma experiência muito boa. Mas no decorrer desse papo, eu vou te falar pra você que minha experiência no campo foi ótima. Mas o que não me determinou eu não ter seguido uma carreira assim sólida no campo, uma coisa mais bem sucedida, foi o quê? Foi a falta de cabeça minha. Foi a falta de responsabilidade minha. E no Marcílio você também acha que vacilou? Vacilei, por quê? Porque o time classificou para as oitavas de final, eu tomei amarelo. Que série era essa? No Campeonato Catarinense. Catarinense, perdão. Pensei que você tá falando de brasileiro. Não, Campeonato Catarinense. Desculpa. A gente se classificou e o time foi bem. A gente classificou em cima do Joinville, em cima do professor Dé Aranha. Dé Aranha. E o jogo foi lá no Ercílio Luz, a gente ganhou de 1-0. E eu tava bem, o professor até brincando, falou assim, vai devagar, porque só precisava do empate pro Joinville se classificar. Ganhamos o jogo de 1-0, eu fiz o gol. Fiz o gol de 1-0, tinha até um número 10, que eu esqueci o nome desse, agora do camarada, mano, que jogou até no Botafogo com a 10. Eu esqueci o nome dele, cara, é da antiga, dos anos 90, também. Acho que na verdade é dos anos... 80? Não, 90, porque eu tava no Marcílio Dias, foi em 95. O Joinville tradicional, né? E aí foi isso aí, cara, no Marcílio Dias, aí o que aconteceu, cara, pra me sair do Marcílio Dias? Eu tinha contrato, certamente eu renovar, porque eu era de uns caras que peguei moral com a torcida, peguei moral no clube. Tinha moral, tanto que eu saí do Marcílio Dias, quer dizer, na época que eu tomei amarelo, eu pedi o presidente para me liberar, para me jogar o beach soccer. Ali eu já tava começando o beach soccer, pra jogar o beach soccer no Japão. Peraí. Foi muito rápido, vamos voltar só rápido. Mas vai ser rápido esse adendo, calma aí. Não tinha beach soccer direito, e aí já tem beach soccer no Japão? Como é que foi esse... que foi isso? É uma excursão? Era uma excursão. Porque você falou que era mais futebol de 11, né? Que é o futebol de areia. Mas ali no Marcílio Dias já era 95 já, 95. Já era 95. 95. 95, 94 começou o futebol de areia assim o beach soccer. Mas 95 já foi lá no final. Pô, mas é que a gente tava em 91, 92, você já tá em 95? Mas em 95 já foi lá no final. 3 anos aí. Já tem 3 anos, mas 95 já foi lá no final do ano. No final do ano. Sim. Mas a conta não tá fechando. O que você fez entre 91, 92 e 95? 93, 94 aí. Então, 91... Eu tava 90, 91, tava no Fluminense. Isso. Depois eu fui jogar, sabe aonde? Lá no Atlético de Três Corações. Eu joguei no Atlético de Três Corações de primeira divisão, cara. Foi que ano esse ano? Foi entre esse ano. Porque eu sou muito ruim de ano. Sim. Sou muito ruim de ano. Eu não guardava muitas coisas. Mas eu joguei no Atlético de Três Corações, cara. Tá, mas é a primeira divisão de onde? Minas? Do Mineiro. Eu joguei no Atlético dos Corações, de lá onde que nasceu o Pelé. Sim. Pô, a história, cara, histórias que foram verídicas. Tá, não deixa passar. Conta uma história do Três Corações, a gente já vai voltar pra 95, 94. Três Corações, eu joguei em Três Corações, joguei contra Ronaldinho Fenômeno no Mineirão, joguei contra Ademir, Careca, joguei contra o Renato Gaúcho, Canapes, em Três Corações, que o jogo foi lá. Perdemos de 1-0 pro gol do Reinaldo, aquele neguinho. Fazia gol. Então, peguei aquele time do Atlético Mineiro top, eu joguei contra aquele time. Selegalo. Eu joguei contra aquele time, Paulo Roberto, lateral direito. Eu joguei contra aquele time, pra ter noção. Maneiro. Joguei. Isso aí é 94, por aí, 93. Então, joguei contra esses caras. Joguei, cara, pra tu ver. Não era conhecido. Eu joguei. Então, eu não dava... tipo assim, eu não tive assim...
Pô, cara, eu não deixei. E tava bem, cara. Eu tava bem, eu sei que eu tava então bem. fazendo uma correção, o rapaz que ajudou, ajudou você se liberar o passe do Fluminense, ele ajudou e você foi pro Atlético de Três Corações. É, E aí depois você foi pro Marcílio. isso. Só que aí, acompanhando o Areia, em 94 Ali foi meio do ano. Foi meia temporada. Em 94 surge o Beach Soccer. E você... Eu não tava. Você não tava. Não tava. Mas a partir de 95... Eu já estava. Estava. Entendeu? Foi no começo, ali do... Eu já tava... foi uma Copa América rápido, que eu fui convidado, rebentei e depois joguei o Mundial. Como é que você achou a agenda ali no Marcílio pra jogar essa Copa América? No Marcílio Dias, cara, foi loucura, cara. Percebe-se. Aí que foi loucura, eu tava bem no Marcílio Dias, mas eu pensava, eu queria viajar, eu queria ir pro Japão. Cara, loucura, mano. Aí o presidente, eu falei, presidente, me libera, pô, eu tô com amarelo, vai ser uma semana lá no Japão, eu volto. Caraca, foi uma loucura, se eu te contar assim, isso não existe. uma coisa de louco. Aí o presidente me liberou, depois ele jogou no ventilador, falou se arrependeu. Se arrependeu, aí, que é dirigente, né? Aí jogou no ventilador, falou, não, ele quis ir, que não sei o que eu falei, você me liberou e tal. Vai ser muito difícil você ver dirigente aqui na VGA TV, muito difícil. Não é uma classe. Caramba, que eu... Mas aí se tu não. perguntar assim, caraca, neném, que confusão mesmo, porque na época eu tinha moral, eu pedi pra ele me liberar. Eu tomei amarelo e que eu não ia jogar as próximas partidas. Suspenso. Caraca, e tipo assim, ele me liberou, fui pro Japão, fiz aquela excursão lá com o Zico, pô, vários jogos que belas teve ali. Fotos dessa Pô, belas fotos, caraca, e eu tava no Marcílio Dias, depois voltei pro Marcílio Dias, pô, tive uma conversa lá e tal, os caras me deram uma oportunidade, me deram uma chance, e nessa que me deram uma chance, eu ia renovar, mas eu tinha uma moral no Figueirense, na época eu tinha uma moral, só que... No Marcílio Dias, desculpa. No Marcílio Dias, que tem jogadores do Marcílio Dias que pode contar essa história, assim, que eu tô falando aqui. E aí, eu fui na cabeça de um jogador, que ele sabia que eu falava, que eu tinha moral, que, cara, eu fui num jogo de Copa lá, catarinense, lá, uma Copa deles lá, entre eles, que eu joguei contra o Atlético de Ibirama, e o jogo anterior, eu tava bem na equipe, e minha mulher grávida do Caio. E aí eu falei assim, pô, mano, eu tava devendo 3 meses de salário, eu não botei a boca no mundo? Isso tem até num jornal também lá em casa. Eu botei a boca no mundo... Foi bom você ter falado isso, porque a gente vai ter pouco tempo para editar aqui, vai ao ar hoje ainda, e você já divulga o seu Instagram, porque para ver as imagens, que eu tô falando de Japão, assim, mais você botou... Instagram, pô. Faz a divulgação do seu Instagram pra galera ver lá. Segue lá no Instagram, neném7, underline, underline, né? Acho que é underline, pode ser. É isso, underline, neném7, underline. Tem underline no final. Não. Mas se botar neném7, já acha. Já acha. Neném7, ok. Pô, segue lá que vai ter umas coisinhas maneiras lá. Meu celular, olha como é que tá a situação. Pô, que isso, eu tô querendo... celular de Vegeta. Olha só isso aqui, cara. Celular de Vegeta. Enfim. Fala. E aí é isso, cara. Mas aí você botou a boca no mundo do salário, então... Aí os caras me afastaram. Uhum. Me afastaram. Pô, mas olha só, só que me afastaram porque eu cobrei os 3 salários, mas aí eu fui pro jogo. Antes de me afastar, eu fui pro jogo. Aham. No Atlético de Ibirama lá, pô, Vegeta, chegou lá no Atlético de Ibirama, eu joguei muito, velho. E aí ganhamos de 3-0, e lá era ruim de ganhar no Atlético de Ibirama, lá num campinho, lá tinha uma árvore, parecia que tava dentro do campo, em Santa Catarina. Pô, e aí ganhamos de 3-1, cara, o Bafafá meteu, eu dei um passe pro Bafafá, fiz um gol e o Gil Baiano fez outro. E a torcida me abraçou, a torcida, neném, Carlinhos, neném, na época já, neném, a gente tá com você, a gente tá sabendo o que tá acontecendo, tamo com você, que não sei o que, pô, o salário tava atrasado 3 meses. Na época, eu tenho isso no jornal. Eu tenho o jornal em casa guardado, essas coisas e tal. Aí, pô, cara, aí depois, ficou sem clima, né? Ficou sem clima, eu saí. Tanto, cara, que eu tive um treinador no Marcílio Dias que teve muita moral em Santa Catarina, Lauro Búrico. Lauro Búrico. Todo mundo, quem é de lá? Conhece, um cara que ele era tipo só que ele era treinador. Depois ele virou comentarista, tipo assim, ele virou comentarista, treinador. Era tipo um Apolinho que, pô, conhecido muito, ele era até gordinho também.
E um cara com muita fama lá também E te dava moral. Pô, ele foi campeão 7 vezes do campeonato. E quando eu saí e vim embora, ele me levou pro Figueirense. Só que o Figueirense estava ruim de grana, aí acabou que o Figueirense contratou muita gente e quase foi rebaixado, não me pagou. E aí eu fui rebaixado do Catarinense. Do Catarinense, aí não me pagou. Figueirense não era o que não era hoje. Não era o que era hoje. Aí, tipo assim, e aí eu morei na Praia dos Ingleses. E graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente! Eu e minha família. Pô, joguei no Figueirense também, na época boa também, só que o Figueirense não tava atravessando uma boa fase. Quando que o beach soccer começou a bombar e você começou a perceber que talvez fosse melhor você seguir no beach soccer? Quando ele começou a... Quando começou a bombar legal mesmo, foi em 97, 96. Já vinha com estalinho, né? Muito estalinho, mas foi em 96, 97. Entendeu? Aí eu joguei no Figueirense. Pra você ver, o único... Porque eu tinha capacidade. Se eu não tivesse capacidade, eu não saía do beach soccer e não jogava... Não saía do beach soccer e não ia pro campo. Porque eu tinha... E ali eu tive várias oportunidades. Por isso eu agradeço muito a Deus por isso, né, cara? Deus, pra mim... Por isso eu tô aqui hoje, porque Deus, pô, me deu um dom e hoje eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez na minha vida, porque eu fui o único jogador ali do beach soccer que fui no campo e voltei para a areia, porque que eu falo muito assim, foi o que me deslumbrou muito, foi você começar a ser conhecido, televisão, tá ali o beach soccer o tempo todo, tá na Globo o tempo todo. A sua mídia, a sua fama é pelo beach soccer, não é pelo campo. Por isso que a gente tá aqui falando do campo para descobrir mais disso. Então, por isso, então aquilo ali ficou e tu pega uma fama, fama, dinheiro que é bom nada, porque o beach soccer ninguém ficou milionário, ninguém ficou rico. Ganhamos dinheiro, ganhamos. Pagamos nossas contas, mas que deveria ter sido melhor, não foi, porque a empresa, tudo foi pra eles, mas isso é outro caso. Sim. Mas tipo assim, então, eu fui o único que fui e voltei, tanto que depois, em 97, eu fui no Figueirense, depois eu voltei, fui pro Zico, recebi o convite pro time do Zico. Na época era Rio de Janeiro ou era CFZ já? Era Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. E aí, cara, eu sabia da minha capacidade. Só que eu não tive responsabilidade. Eu não tive cabeça. Porque se eu tivesse... Tanto que o Zico fala numa entrevista que eu tenho até hoje, você ainda não viu. Não. Você ainda vai ver aquela situação. Sim, você ainda vai ver. Bem lembrado. Porque eu não foquei numa situação. Eu não foquei. Tanto que, pô, no CFZ, poxa, no CFZ no Rio de Janeiro, pô, o Zico, eu tive o prazer dele parar, ele era o presidente, ele estava presente sempre, de ele me dar as dicas do como é que era. Ele sabia, ele via potencial em mim. Isso aí é fato. Ele via potencial, ele parava ali no campo, no time dele, e falava que é assim, 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 assim. Mas na época, você já era reconhecido pelo beach soccer. Sim. Estando no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro, você conseguia conciliar os dois? Era essa a proposta ou não? Eu tinha que focar no CFZ, no Centro de Futebol Zico e no time do Rio de Janeiro? Não, na verdade não conseguia. A gente se esforçava, porque tinha um treino lá de manhã e tal, e tinha um treino aqui à tarde. Lá é na praia? Na praia. Isso. Entendeu? Mas só que, tipo assim, toda vez que eu ia pro campo, eu me afastava da areia. Entendeu? Só que quando chegou a real, que quando começou o Rio de Janeiro, pô, a história do Rio de Janeiro foi uma coisa muito interessante também. Quando começou o Rio de Janeiro, eu fui desde o começo. Foi eu e Magal e Benjamin. E aí, o que aconteceu? Ficou só eu e Beija, o Magal não ficou, porque o Magal tinha as coisas dele também, cada um tinha ele viu que não... E ali era tudo uma coisa que era o começo.
o doutor lá, o doutor... Qual? Doutor Simões. Simões, sim. É, Tony Simões. Como é que era o treinador? Esqueci o nome agora, pô, me falha a memória. O treinador que eu queria até saber como é que ele tá. Não sei, tem que eu procurar saber. esqueci o nome, que foi treinador que ajudou muito o Júnior, ajudou muito o Zico no Flamengo. Treinador antigo, esqueci, me falhou a memória aqui agora. Mas eu vou até perguntar aqui e depois a gente vai falar. E aí, quando ele foi fazendo as experiências, que foi muita gente, eu já fiquei, porque eu tava bem, Celé, lateral. João Carlos, Mário Carlos, Flamengo, teve uma galera. 2 laterais. Do Flamengo, teve e vários. E aí eu fiquei, rebentando nos amistosos, que antes de começar a terceira divisão. Só que quando foi chamar para resolver questão de salário, o salário não era muito bom. Uhum. Não era um salário bom, até porque estava começando e Jobé pai. Jobé pai e Jobé filho. Seu Jobé também, pô, o seu Jobé que teve com o Zico, com o Júnior, que ajudaram muito ele. O seu Jobé pai gostava de mim, pô. Seu Jobé pai me dava uma moral, pô. Ele que depositava a maior ficha em cima de mim, pô. Pô, se ele viu alguma coisa em mim, tá ótimo, entendeu? Mas tem que explicar também que o time do Zico, ele começa ali naquela época. Então ele tem que galgar a primeira divisão do Rio. Então ele vai indo divisão em divisão para tentar chegar a primeira, mas não teve como. Isso aí é uma outra história, longa história. Né? E o Zico acabou, infelizmente, desmotivado para continuar com o time. E acabou o time, que depois passou de Rio de Janeiro para a CFZ. Mas aí você estava jogando ali, você falando da terceira divisão, né? E tava bem, e aí como é que foi? Não, então, aí foi uma história muito legal, cara. Essa história se completou muito legal. E aí, no final da pré-temporada, para começar o campeonato, todo mundo foi na sala lá falar com o Simões, o doutor Simões e o Jobé, e o salário era teto. Eu lembro como se fosse hoje, R$500 para cada atleta, entendeu? R$500 e tal. E eu lembro que o Jobé pai falava assim, ó, aqui é pouco, mas é em dia. Tem jogadores que se vê isso aqui vai até rir. Mas isso olha a realidade que você acabou de falar de 2 times com salário. Engraçado, e falava, pouco mais é em dia e tal. Os times grandes do Rio já estavam com salário atrasado. R$500 na época não é R$500 de hoje. Tá falando de anos 90, o salário mínimo era cerca de R$100. Então, assim, é uma outra história. Mas é engraçado ele falar isso. E aí, mas o que pegou pra mim? O que pegou pra mim é que já tava rolando o beach soccer. E lá eu não tinha salário, mas o cachê. E o cachê era um cachê bom. E na época a gente ganhava Pô, eu era novo, eu era recém-casado e tinha um filho. Já tinha acabado de nascer um filho pequeno e tal, aquela coisa. E na época eu tinha acabado de também, comprar um carro. E aí o que acontece? Aí era um golzinho e tal, aquela coisa, aquela empolgação e tal. Cara, como é que eu vou pagar o meu carro e tal, que não sei o que e tal. E tipo assim, e aí surgiu essa oportunidade e não podia conciliar, ou era aqui ou era lá. E aí, e na época tinha muita viagem. Isso também, um ano, era muita viagem, era muitos jogos fora. E graças a Deus eu conheço quase o mundo todo por causa do beach soccer. E aí tinha muita viagem, Vegeta. Então era cachê, e era um cachezinho bom, em dólar e tal, essas coisas todas. Não era aquela... Aí eu falei, caraca, mano, como é que vai ser? Não vai dar. E aí eu falei, pô, não tem como ficar. Eu falei, pô, não vai dar, tal, e eu queria muito ficar. E eu tava bem demais, bem demais. E o problema é que você tava bem demais no beach soccer também, pô. Então, só que o campo era um futuro melhor. Se hoje eu tô com essa cabeça, não tinha, era R$500, mas eu sabia que dali no Zico eu ia para um lugar melhor. Primeiro que eu tava com o Zico. Vitrine grande. Primeiro que eu tava com o Zico. E o Zico, pô, não era porque eu era o neném ali do coisa, não, porque eu tava mostrando mesmo. E ali, certamente, o Zico ia me empurrar para um lugar. Sim. Não tem como, não é porque é jogar bola. E aí o que acontece? Só que aí eu não fiquei, mano. Mas a história mais engraçada disso tudo, você não vai acreditar. Qual? Quando no final, nas finais do campeonato, na semifinal e na final,
Eu fiquei fora do time, fiquei fora no final. E o meu ataque era eu e Suzuki. Um japonês? Japonês, eu e Suzuki. Afinal, era ataque eu e Suzuki. E naquela época veio 2 japoneses, o Suzuki e mais o outro que eu esqueci o nome agora. E aí eu tava no beach soccer, nas finais o telefone lá em casa tocou. É bom. O telefone lá em casa, lá no morro, tocou o telefone, que tudo era telefone e tal, pô. O telefone tocou, meu pai atendeu. Meu pai era meio assim, meu pai sempre foi um cara vaselina, gente boa, um coroa malandro da gente boa. Aí ele entendeu e falou, pô, poderia falar com o neném e tal, que não sei o que, tal, pô. Aí meu pai falou, meu pai tinha cara, quem gostaria? Metia assim, quem gostaria? Meteu um bronco. Meteu assim, pô, não, fala pra ele que é o Zico. Pô, cara, cara, isso eu lembro como se fosse eu. Aí meu pai falou, caraca, não, é o Zico, não, pera aí, você desculpa. Meu pai ficava meio ignorante assim. Aí tal, aí fui, o neném, Casalberto, vem cá. Pô, Zico quer falar contigo aqui, que não sei o que e tal. Aí o Zico falando comigo no telefone, eu falei meio assim, né? Eu falei, fala Zico, né? E aí ele, pô, então, pô, neném, olha só, é isso. O que acontece? O outro japonês, ele não vai ficar, ele vai ter que ir embora. E a gente tivemos uma reunião com o grupo e o grupo achou melhor, escolheu você para voltar para as semifinais e gostaria que você voltasse para jogar as semifinais, que você já conhece o grupo e gostaria que você voltasse. Pô, tem como e tal, que não sei o que. Então, e agora, como é que fala não? Caramba, e aí também, só que tipo assim, não poderia ter sido menos, poderia ser mais, mas vai aumentar um pouquinho mais pra você e tal, que não sei o que, até... Sim. É real, pô, foi real. Hoje a gente tem que ser sincero. Aumentou um pouquinho mais e eu fui jogar a semifinal e a final. Tanto que na semifinal eu fiz gol e na final... Não, na semifinal, acho que foi na semifinal ou na final que eu fiz gol contra o Cabo Friense. Aí até meti o gol de falta, cara. Um golaço. Eu e Celé, aqui na Gávea, meti um gol de falta. Vocês foram campeões, né? Meti o gol de falta lá na Forquilha. Quem jogou foi até o Vivinho contra a gente, contra o Cabo Vivinho, Friense. A gente ganhou aqui e empatou lá, 0-0. Aí fomos campeão. Legal. Fomos campeão, aí o Zico até falou, pô, incorporou pô, foi mesmo, cara. E até o Júnior foi nesse jogo, levei o Júnior nesse jogo. Pô, e fomos campeão, foi uma história muito maneira, cara. Isso aí, pô, quando você vai lá no CFZ, o quadro tá lá de campeão. E eu tô lá naquela parte daquela história lá. Eu acho que para ter uma proporção, guardadas as proporções, né, atléticas principalmente, futebolísticas, de tempo e de mídia e de tudo mais, é como se o Neymar parasse de jogar e montasse um time de futebol. A mídia em cima do Rio de Janeiro, do CFZ, era muito grande, era diferente. Ah, tá na terceira divisão do Rio. Tá, mas tem jogadores diferenciados, tem um apoio diferenciado, tinha uma estrutura diferenciada. Numa época que todo mundo atrasava. Imagina um time de segunda divisão do Rio, terceira divisão do Rio. Todo mundo atrasava, o CFZ pagava em dia, era uma outra organização. Tinha o Zico participando diretamente, dá um outro peso. Imagina, o Neymar tem um time que tá lá todo direto participando. Só pra galera mais nova que tá acompanhando entender a proporção que foi o Rio de Janeiro e o CFZ pro Carioca, a torcida que o Carioca tinha, até por ter esse nome, né, até por ser o Zico. Para o negócio andar, né? Seria muito legal, mas infelizmente o nosso futebol, as forças que são não profissionais, não vou nem botar malignas, embora eu acho, forças não profissionais, amadoras, na época eram muito, já tem alguma coisa, mas na época eram muito maiores ainda e atrapalharam esse sonho não só do Zico, mas de quem acompanhou. E aí você jogou essa final, mas não, você decidiu ficar ou você voltou pro beach soccer? O que houve depois disso? Que teve um momento ali. O que você decidiu fazer já chegando na reta final do nosso Jogo Onde, Neném? Não, dali eu já não fiquei porque também não era assim. Depois a gente foi, na verdade, depois dali, que a gente foi à final, a gente recebeu uma premiação. Sim. Que fomos pro Japão. A premiação nossa foi uma viagem pro Japão. Fizemos 2 jogos lá, 2 ou 3 jogos lá no Japão. Ganhamos 3. Não, ganhamos 2, empatamos 1. Jogamos contra o Cerezo Osaka, que era até o Levi Cup. Cerezo Osaka. Cerezo Osaka, jogamos contra o Cerezo Osaka, jogamos acho que contra o Kashima, se eu não me engano, o time B, a gente empatou. E depois
Jogamos contra um outro time lá que eu não me falha a memória. Não, acho que foi um time lá de Série B lá. Coisas de Zico, né? Entendeu? Que time que tá na segunda divisão do Rio viaja pro Japão. Depois, o amigo dele lá, que era o representante, era o Taco. O Taco até me achava, pô, Neném, pô. Falei, pô, não tem um cachê não, Taca? Pô, não tem não? Ele falou, pô, Neném, de novo? Mas aí a premiação foi pra lá, depois voltou, cara, a gente não sei como. Não é o Taca do Romário não, né? Não, é outro Taca. Tá. Aí não acertou e tal, aí... Um abraço pros dois Tacas, abraço, cadê? Qual câmera aqui? Abraço pros dois Tacas. Dois fera. E aí depois a gente, o Beatsock também começou a desenvolver uma coisa muito maior, entendeu? E aí a gente foi pegando essa porque ali em 99, 98, aí o Beatsock tá numa explosão. Mas aí, rapidamente falando aqui, aí em 99, você já entrou em 99, pra você ver em 99... Cara, depois que eu saí do jogo, eu comecei a jogar Beatsock e tal. Direto, aí, não teve outro time arrebentando. Em 99, final de 99, nós fomos jogar, pra tu ver, passava jogo em Mônaco, o jogo passava direto de Mônaco para o resto do mundo contra a seleção brasileira. Cantona jogou Beatsock então, lá em Mônaco, quando eu fui pra Mônaco, passou uma matéria minha no Globo Esporte e tal, e eu indo pra Mônaco lá jogar contra o Príncipe. Pô, chegou lá, eu já tava com uma barca pra mim fazer um teste no Lille da França, cara. Em 99 eu fiquei no meio do ano. Eu não queria ir, eu sabia da minha condição. Eu fui pra lá e passei no teste lá no Lille. Eu não queria ir, o empresário canadense, o Júnior Negão, falando, vai lá. Bebe uma aguinha aí um pouquinho. Vai lá. Aguinha é importante. Vai lá. Eu fui lá, cara, aí o campo tapete, aí eu... Aí é mais fácil, né? Os caras me dando porrada e eu gostava de jogar, eu gostava, na novo, gostava. Hoje não, o cara sai do aí jogar a série C, B do Rio, imagina os campos que o cara tava jogando no 90. Então eu louvo a Deus pela minha vida, pô, porque ele me deu, porque eu não tenho aqui falar assim, ó, frustrado, não sou, porque muitos que eu não são e outras pessoas têm oportunidade e depois ficam falando, porque não dei chance, porque o fulano é isso, porque eu tive mais lá e o cara não me botou. Não. Você passou no teste do Lille, e aí o que você fez? O que eu fiz? Neném do Beatsock, porque você, olha só, no Rio de Janeiro você já não era mais Carlinhos. Você já era neném. Aí no Lille você já era mais neném ainda. E os caras, tudo aí que aconteceu, eu fui pra lá, fiquei no Lille, frio do caramba, saí de um calor, fui no frio. Cara, fiquei 3 semanas lá no Lille, aí fiz os treinos lá, e arrebentei. E aí, só que o cara falou assim, ó, tá aprovado, falou pro empresário, ó, ele pode voltar, porque eu queria ficar uma semana, pode voltar, que a gente vai chamar ele. Quando passou 2, 3 meses, no final de 99, veio o e-mail falando que eu tinha que embarcar, que o estrangeiro saiu, eu em 99 fui contratado pelo Lille. Sabe quando eu saí daqui? E sábado que eu tinha que viajar sábado. Aí eu falei, pô, não dá pra me viajar sábado. Eu falei pro empresário, não dá pra me viajar sábado porque tem um jogo amanhã na Globo, Rio e São Paulo. Pô, não dá pra mim. Aí tava um sol de 40 graus, cara. Eu joguei o jogo, acabou o jogo meio-dia e pouco, eu meti o pé, fui pro aeroporto, fui embora. 99. Você conseguiu ir? Fui no final do jogo da televisão. Fui meio-dia, 1h, embarquei, fui pro Lille, fiquei no Lille uma temporada. Sabe por que eu não fiquei no Lille? Porque indisciplina, o empresário, ele falou uma coisa, chegou, foi outra, mas aí tipo assim, já falou, realmente foi isso. Só que aí eu já falei, pô, não, aqui eu tô pagando mais pra jogar do que, mas aí olha o pensamento. Minha mulher sempre foi uma mulher que sempre me deu força, sempre falou, não, nessa altura você tinha 3 filhos já, não? Ou 2? 2. Kaique e o Caio. Frio do caramba e tal, e eu já tinha sido contratado, apartamento tudo bonitinho. Só que, pô, os impostos lá, eu não tinha nem noção, era muito mais caro. Quando eu ia ver, o meu salário era pouco, mas mesmo assim, culpa minha, entendeu? Porque eu tava no Lille, se eu tava bem também. Qual era a divisão da França, né? Segunda. O Lille não era, o Lille caiu pra segunda, mas o Lille não era time de ficar na segunda não, sabe aquele time que caiu, sim. Mas é aquele time que... Tá sempre voltando. Só que ele não voltou por um ponto, que a gente não voltou. Mas você jogou a temporada inteira lá? Cara, joguei, não, a temporada inteira não, a meia temporada, porque joguei a meia temporada. Só que, pô, cara, quando houve essa situação com o time, eu fiz uma indisciplina, eu não fui num treino. Quando eu não fui num treino, pô, eles me afastaram, eu fiquei jogando no time B. Entendeu? E eu joguei no primeiro time bem.
Tava bem, que eu digo assim, bem. Chegou a ser titular? Cheguei, pô. E lá eu posso te dizer, eu joguei titular em casa e fora de casa eu ficava no banco. Porque lá tem essa coisa de revezar. E o treinador sempre teve. Às vezes eu não posso nem pronunciar direito, mas eu sempre, quando me perguntam, Ali Dozik. Ali Dozik foi treinador do Japão, pô. Na Copa do Mundo e da Argélia na Copa do Mundo. É o quê? Yugoslavo? Yugoslavo. Isso. Entendeu? Então ele que me aprovou. Então o que acontece? E lá, o que eu falo até hoje? Eu vou falar até Deus me levar. Se eu fico lá, adaptação, era difícil. Era porque no primeiro treino que eu dei lá numa pré-temporada no início, quando eu fui matar uma bola, tecnicamente, eu jogava de quarto homem, já tinha mudado. Mas eu era um quarto homem atacando. Jogava de frente pro zagueiro, não jogava de costas, zagueiro grande, e eu tava bem fisicamente, pré-temporada bem, eu tava bem, era outra coisa, eu tava bem mesmo, Vegeta. Só que tipo assim, e aí eu fiz isso, aí quando eu matei, o cara me deu uma porrada, torci o tornozelo na estreia, eu não joguei, fiquei 2 jogos sem jogar. Quando eu estreiei em casa, pô, fui destaque, eu fui seleção da rodada, eu tenho Futebol France, que eu tenho seleção da rodada. O nome das minhas costas era Lisboa. Neném 7, Instagram Neném 7, sigam, Neném 7. 0 Vegeta também, tá? 7, porque ele é 7 e 0, porque eu sou 0. 0 Vegeta e Neném 7, por favor. E aí foi isso, irmão, aí pô, no Lille da França, eu falo até hoje, se eu tivesse cabeça, eu não precisava ser o craque, mas acima da média eu seria emprestado para outros clubes, se caso eu não ficasse no Lille, e eu ia galgar fora do país, quem sabe ia estar em outros lugares. Mas não foi dessa maneira. Mas graças a Deus também, eu agradeço a Deus também pela oportunidade que ele me deu no beach soccer, um esporte que cresceu mundialmente, só não cresceu no Brasil, que deveria crescer mais. Entendeu? Mas você viveu todo o auge disso. Eu vivi um auge que hoje eu tô aqui graças ao beach soccer. Sim. Me tornei um dos ídolos do esporte. Eu sei que eu levei muita alegria para casa de muita gente aí. Fico feliz em saber de pessoas que me agradecem pela aquela geração. Então eu agradeço aos meus fãs, as pessoas que gostam de mim, então isso aí que é o mais importante, agradeço a Deus por tudo. E estatística aí de gols pela seleção brasileira, é sempre bom lembrar. E o Neném, olha só, o 0 do Vegeta é porque o meu número jogando, e o Neném, o 7 dele é porque é o número dele jogando, tá, seus maldosos de plantão. Inscrevam-se aí, soca o like aí na Vegeta TV pra ter mais jogo onde. Números, estatística de gols pela seleção. Passa pra galera, sempre importante lembrar. Seleção eu tenho 337 gols. Isso marcado ali certinho, mas poderia ter mais, né? Mas tá tudo bem. Pô, tava toda hora no campo também, pô? Porque toda hora no campo e os caras me pararam também no meu auge também, né? Tem essa resenha. Tem isso também. Isso aí não sou eu que falo, não. O Negão, quando ele tem a resenha, ele fala, mas tá tudo bem, cara. Isso aí é só uma coisa que... Eu tô aqui porque... Total, uma década. O ranking estatístico, como é que você tá no ranking estatístico dos maiores artilheiros da seleção de futebol em categorias diferentes? Tem você, tem o Pelé lá em cima, tem o Galé Falcão. Cara, falam, né, que tá aí Falcão, eu, Pelé, tá bom? E Marta. Pô, tá bom pra caramba, né, Snow? De seleções tá maneiro, é isso, né? Dá pra fazer um game. Pô, dá mesmo. Mas esse ataque, esse é bom esse ataque. Pô, e não sou eu que tô falando não, hein, gente. É o Globo Esporte que falou lá naquele dia, lá na coisa, entendeu? É estatística, perdão. E é bom lembrar também, porque a ESPN, né, quando o Instagram eles botam lá, eles têm que botar o do futebol de areia também, porque é uma realidade, né? Isso. Das seleções brasileiras. Tanto que quando posta lá, não sou eu que vejo não, às vezes eu vejo comentário e nego bota lá, pô, cadê o Neném do futebol de areia? Aí depois reclamam que eu fico de birra chamando de ES Paulista. Entendendo? Pô, me ajuda a ajudar aí, ó, pô. Tem que botar. Vamos valorizar o botafoguês carioca Neném. Olha tudo, estuda lá, vê quem é de seleção. Não sou eu que tô falando, não. É o que falam, né? Esse ano vai? Tomara, né? Tomara, né? Tá bem o time, tá bem. Tomara. E eu tenho fé que vai dar um susto aí no Palmeiras, hein? Eu rio um bocado que eu tenho intimidade pra tal. Tá resenha de amigo aqui. Não é o comentarista que tá falando, não. Acho que o time do Botafogo esse ano é melhor. Agora o comentarista tá falando. Opinião, o time do Botafogo esse ano é melhor do que o do ano passado. Não sei se vai chegar... Mas é melhor, o elenco é melhor, tem peças pra solucionar melhores do que as do ano passado. Neném, muito obrigado, tá? Prazer.
Eu que agradeço. receber novamente. Eu que agradeço, Vegeta. Você é um irmãozão. Eu não podia recusar, né, cara? Pô, eu não gosto, mas só tem amigo me chamando, aí como é que vai recusar? E você não é um deles, você sempre tá comigo nos meus eventos. E espero que esse ano também a gente pode estar junto, possam estar junto também. Obrigado aí. Deus abençoe, continua abençoando você e teus projetos, irmão. Se Deus quiser, vamos conseguir, beleza? Obrigado, galera, pela audiência, pela moral. Esse foi mais um Jogo Onde. Um grande abraço e até o próximo. Valeu! O Jogo Onde só acontece, só existe por conta da moral de vocês e do It's a Go, que acreditam nesse projeto. O It's a Go é uma referência na parte de blog, de conteúdo, comentaristas, abertura para você também escrever por lá. Qualquer um pode também mandar texto para ser veiculado no It's a Go, com muita resenha de Premier League, com muita resenha de La Liga, de Champions. E, é claro, você pode ir no blog, como também no Instagram do It's a Go, cobertura internacional, com meu amigo Edu e com o Pedrão. Obrigado pela moral aqui no Jogo Onde. Procure o It's a Go, faça com o It's a Go a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita.